E a diretoria, tudo tranquilo? Ó, deixa eu falar um pouquinho aqui de futebol brasileiro e essas questões, essa discussão que a gente tem sempre sobre futebol brasileiro é muito ruim, futebol brasileiro tecnicamente está muito ruim, etc, etc. Eu já comecei aqui a minha epopeia de ano de Copa, onde eu tenho que assistir campeonatos que eu nem me importo muito, mas eu tenho que assistir tudo que é jogo do mundo inteiro, porque eu preciso saber o que está na Copa, né? Então, em ano de Copa, eu passo, em vez de assistir 8 jogos por semana, eu passo a assistir 15. Aí fico vendo jogo Premier League, Campeonato Espanhol, o cara tem que ver tudo, né? Pra saber quem são os caras, quem que vai estar na Copa, qual a condição, tal, não sei o que, faz parte do trabalho. E não reclamo não, porque cobrir Copa do Mundo é uma delícia, ano de Copa é uma delícia. Mas é uma discussão muito engraçada, né? Você bota um jogo do futebol do campeonato inglês, que evidentemente é o melhor campeonato do mundo, com sobras, para não dizer que é o único campeonato realmente competitivo e com qualidade no mundo, né? Porque os outros, quando são competitivos, é porque é nivelado por baixo. E os outros campeonatos nacionais pelo mundo tem 2, 3 times voando e os outros que se fodam. Né? O inglês não, o inglês tem uma competitividade maneira e um nível de jogo maneiro. Quando você está assistindo o jogo do campeonato inglês, imediatamente te vem a imagem, né, e a frase de falar, puta, como o futebol brasileiro é ruim. E aí você começa a prestar atenção na questão técnica do jogo, você fala assim, o que é técnica? Você dá um passe rápido é técnico também. Né? Você errar pouco é técnica, você se adaptar a um jogo veloz e intenso é técnica. É um tipo de técnica, talvez a gente esteja confundindo técnica com habilidade. Sim, os jogadores brasileiros são mais habilidosos do que a maior parte dos jogadores que atuam nos times da Europa. Não na nata, mas na maior parte sim. Né? O sul-americano ele é mais habilidoso do que eu estou tentando não espirrar, tá? Ele é mais habilidoso do que esses caras. Mas quando você assiste um jogo, por exemplo, eu vou dos extremos, tá? Assisti o jogo do Everton hoje de manhã, assisti o jogo do Vasco ontem à noite. A principal questão da parada não está ligada à qualidade técnica dos caras. É evidente que todo jogador brasileiro de time grande consegue dar um passe de 3 metros. O que ele não consegue é dar o passe de 3 metros e pensar coletivamente que ao dar o passe de 3 metros ele tem que aparecer aqui na frente, quando ele perder a bola ele tem que voltar. E essa lógica, esse mecanismo coletivo, o brasileiro não tem. E isso não é o futebol, isso não é técnico, isso é cultural. O brasileiro não é coletivista, né? Eu não sei nem se existe essa palavra. A gente não pensa no coletivo. A gente faz todas as nossas ações, e o Brasil é um país com 1000 problemas por causa disso, não são pensando no coletivo. A gente pensa sempre na gente. Né? E no jogador de futebol, especialmente, nós temos uma cultura ainda mais forte de pedir pro garoto que ele salve a família. Ou seja, garoto, vai lá, destrói todo mundo, dribla todo mundo, acaba com o jogo. Você tem que ser o protagonista. Você não pode ser parte de uma engrenagem. Então, observando esses 2 jogos ontem e hoje, é muito impressionante como o zagueiro do Everton, ele não tem a menor necessidade de fazer algo que não seja tomar a bola e passar de lado. Para ele tá bom. O lateral do Everton, ele vai fazer rigorosamente aquilo que o técnico mandou e o que é melhor pro time o tempo inteiro. Talvez ele passe 90 minutos sem fazer um lance que qualquer outro não faria. É só passe de lado, corre, cruzamento, marcação. Talvez não tenha nada demais. E hoje, a maior parte dos jogadores não teve nada demais. O lance imponderável tá nos pés dos atacantes, como sempre foi. Né? O Richarlison fez um bom jogo, por exemplo. Quando você vai lá no Vasco, o Cano tá ali esperando a jogada. Mas os meninos que estão em volta do Cano, quando um jogador do Vasco tem um lateral passando aqui, e aqui no meio, 2 marcadores, ele tem 2 escolhas. Ou eu dou pro lateral, eu não vou aparecer, eu fiz o óbvio. E a jogada segue dentro da obviedade, ou eu vou tentar ir pra cima desses 2 aqui, mas se eu passar, tô consagrado. Ele vai nos 2. O brasileiro procura sempre a jogada mais difícil. E isso sempre nos deu vantagem. Num futebol onde era possível você se destacar pela técnica. Havia espaço para isso. Hoje é muito raro, cara. É muito raro você conseguir pegar um gol onde o cara dribla 2, 3 caras. Um lance onde você dribla 2 ou 3. Não é muito difícil. Enfiar uma bola numa defesa postada é muito impossível hoje em dia. O campo reduziu, o espaço, as linhas de impedimento fizeram com que o jogo ficasse ainda menor. Então você fica vendo o jogo do Everton lá e o jogo do Vasco, você fala assim, não é porque o jogo do Everton é melhor porque tecnicamente eles são mais habilidosos. Não é isso. É porque eles conseguem entender um futebol que o nosso jogador culturalmente ainda não consegue entender e vai demorar anos, e não é culpa do treinador brasileiro, não. É culpa do processo todo, porque o próprio treinador brasileiro tem que ser muito mais psicólogo do que treinador tático. Ele tem que ser muito mais paizão dos caras. Por quê? Porque nós ainda temos uma geração que está mudando, e eu vou te dizer isso aqui com pesar e com preocupação, que ainda veio, é aquele jogador lá que veio de uma família fodida, mais pobrinho, que não tem muita cultura, que não teve muito preparo, esse moleque tá muito deslumbrado e tal. Então o cara é mais paizão do que técnico de futebol. E por isso a gente tem essa dificuldade. Está surgindo uma nova geração. E quando você olha para essa nova geração, você busca hoje um futebol intenso, inteligente, um futebol
muito mais pensado do que necessariamente habilidoso. Você já reparou a geração que está subindo? É uma geração de playboy. Tá subindo uma garotada de família boa, todo mundo branquinho, né? Todo mundo. Não é mais aquele jogador brasileiro que a gente tinha o padrão antigamente. Mudou o formato. Por quê? Porque eu preciso de um cara que tenha muito mais noção do macro da coisa do que um cara que necessariamente vai chegar aqui e vai dar 2, 3 dribles aqui, o cara é genial. Driblando, né? E não fazendo o resto. Esse sempre foi a nossa busca, esse menino que vai lá e dribla todo mundo. Hoje, o menino que tá subindo é o menino que é forte, é o menino que é grande, é o menino que é inteligente, é o menino que fala bem, é o menino que tem passaporte europeu. Tá mudando o formato. Não sobem mais. Quando você pegava um time brasileiro, a divisão de base de um time brasileiro 20 anos atrás, você tinha muito ali o estereótipo do futebol brasileiro, né? Eram garotos muito pobres, magrinhos, habilidosos, negros, de comunidade e tal. Era muito padrão isso. E isso tem uma explicação também óbvia, né? Quanto maior a dificuldade onde você cresce treinando, é a dificuldade que você não apresenta num campo de futebol. Então, por exemplo, por que o africano também é muito habilidoso? Porque quando ele cresce numa condição de dificuldade, ele joga com uma bola qualquer, num chão todo fodido, cheio de pedra, numa areia, o caralho tal, não sei o que. Quando você dá pra ele a chuteira, o gramado ele deita e rola em cima dos outros. O cara que cresce já direitinho ali com a chuteira e tal, ele tende a ter menos facilidade em se adaptar do que o cara que cresceu nessa condição. Portanto, por isso que a gente sempre fabricou muito mais talento. Não existe nenhuma explicação científica para nascer talentosos no Brasil e não nascer talentosos na Suécia. A explicação é simples, a explicação é essa. Então, na medida que você vai mudando esse formato, você vai exigindo a mudança de técnico, a mudança de garotos que vão subindo da base, a mudança de postura, a mudança de mentalidade. Isso é a mudança toda de um país. Isso não vai acontecer porque amanhã ou depois a gente vai fazer assim e trazer 10 técnicos europeus aqui. Não vai acontecer. Isso vai acontecer num processo longo de 10, 15 anos. E talvez daqui 15 anos, quando a gente tiver um novo formato de futebol no Brasil, que pra mim é pra pior, qualquer esporte que diminui a qualidade, a importância da habilidade e da técnica e privilegia a qualidade de força, né, e física e tática, etc., pra mim ele piorou. Quando a gente tiver daqui 15 anos, talvez o futebol tenha mudado de novo. Talvez a gente tenha que ficar correndo atrás do rabo um tempo, como a Europa correu atrás do rabo e atrás da gente durante 60, 70 anos. Isso é parte do jogo. Agora, a explicação simples de os jogadores lá são muito bons e os jogadores aqui não são, não é real. A real é que existe um profissionalismo e um conceito muito claro de que você está jogando futebol por profissão, que você deve jogar coletivamente, inventar o mínimo possível, que você não tem que ser o protagonista o tempo inteiro e que você joga por um time, por um resultado. Aqui a gente não tem isso. E não dá pra culpar o menininho que veio lá fudido, de uma família que passou fome, e a família inteira tá falando, cara, seja protagonista, seja protagonista, seja protagonista, salva a gente, tira a gente da miséria, fecha um contrato. Não dá pra culpar esse menino por isso. Então, é um processo. E esse processo não vai ser rápido. Agora, também não dá pra ficar querendo dizer que um festival de intensidade e passes mais curtos e mais simples signifique mais talento do que nós. Não é isso. É entendimento do que o jogo virou. E, obviamente, o entendimento, a parte intelectual de um jogo, ela vai ser compreendida por pessoas com melhor estudo, melhor preparo. E aí o europeu vai passar na nossa frente, naturalmente. Mas quem sabe um dia o futebol não muda uma regrinha ou outra e volta a cair nos pés da habilidade o protagonismo. Aí muda tudo, né? Não se esqueça que há 20 anos atrás, o meu São Paulo, por exemplo, batia de 4-1 no Barcelona lá. Batia no Real Madrid dentro do Camp Nou. Os nossos times iam para a Europa e brincavam com os caras lá. Então, sim, o futebol mudou em alguns anos. Pode mudar de novo. Mas hoje a tendência é essa. Uma mudança radical no Brasil e muito difícil. Mostrando a minha identidade, eu posso provar a verdade a essa gente. Como eu sou da mocidade independente, vamos mostrar